Se você estuda ou já estudou arquitetura, então com certeza já ouviu falar dos 5 pontos da arquitetura moderna. Mas você consegue me dizer agora quais são eles? Não? Então fica nesse vídeo que hoje nós vamos entender de uma vez por todas esse assunto que despenca em provas. Olá, meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre os famosos 5 pontos da arquitetura moderna. Mas antes de falarmos sobre eles, vamos conhecer um pouquinho mais do arquiteto que os criou. Charles-Édouard Jeanneret, mais conhecido como Le Corbusier. Le Corbusier nasceu na Suíça, mas também tinha naturalização francesa. Além de ser conhecido no mundo todo pelas suas obras, ele também produziu um vasto material teórico sobre arquitetura e urbanismo, dentre eles os 5 pontos da arquitetura moderna. Uma curiosidade sobre Le Corbusier é que ele nunca chegou a concluir a arquitetura. Ele abandonou o curso e foi viajar, porque ele acreditava que aprenderia mais vendo a arquitetura na prática. Acho que todo estudante de arquitetura um dia já quis abandonar o curso e viajar, né? Principalmente no TFG, mas enfim. E foi com as experiências adquiridas nessas viagens que ele ampliou sua forma de ver a arquitetura. Tem uma frase muito famosa em que ele diz que a casa devia ser a máquina de morar. E o que isso quer dizer? Que a casa deve ser funcional, que ela deve ser prática. Então frases como a forma segue a função, do Louis Sullivan, ou menos é mais, do Mies van der Rohe, passaram a ter muito sentido para ele. Ele não só compactuava com essas ideias modernistas, como ele incorporava isso no seu trabalho. Essa obra que você está vendo provavelmente é a obra mais importante da arquitetura moderna. Le Corbusier escreveu os 5 pontos em 1927, mas foi só em 1928 que ele conseguiu colocá-los todos em práticas no mesmo projeto. E foi a Vila Savoie. Mas vamos entender um pouquinho do contexto histórico em que essa obra está inserida. Essa é uma construção de 1928 e ela está localizada na França. Veja bem, 1928 é um período entre guerras, o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E a França, assim como outros países da Europa, é um país que está em reconstrução. Afinal de contas, faz uma década que ela saiu de uma guerra. E aí fica mais fácil da gente entender por que as ideias da arquitetura moderna foram mais facilmente aceitas naquele período. Veja bem, uma das principais características da arquitetura moderna é a funcionalidade. Isso faz com que as obras sejam simples e práticas. E justamente por isso eram construções mais rápidas, porque não tinham todos aqueles ornamentos da arquitetura clássica, por exemplo. Então vamos para o primeiro ponto, pilotis. Até então, as paredes, além de desempenharem a função de vedação, também desempenhavam uma outra função, que é a função estrutural. O que isso significa? Que eram as paredes que eram responsáveis por suportar todas as cargas do edifício, como lajes, coberturas, forros, etc. Mas com o modernismo isso mudou, principalmente com o avanço da tecnologia do concreto armado, porque agora não são mais as paredes que têm essa função estrutural, e sim as vigas e os pilares, deixando as paredes apenas como uma função de vedação. E a proposta de Le Corbusier era levantar a construção, fazendo com que o térreo ficasse livre, permitindo a circulação de pessoas e até de carros. Mas isso só foi possível de ser feito porque eram os pilares ou os pilotis que recebiam todas as cargas dos pavimentos superiores. Essa ideia hoje nos parece muito comum, né? Porque nós vemos várias e várias construções nesse estilo, até servindo de estacionamento. Mas lembre-se que para a época isso foi muito revolucionário, porque estamos falando da década de 20, em que o uso do concreto armado estava engatinhando ainda. Então era muito revolucionário. Existem críticas? Sim, existem, e a mais recorrente delas é com relação ao conforto do usuário, principalmente em países com climas frios, porque o que acontece? O pilotis ele permite uma maior circulação do ar. Agora imagina um ar de menos 10 graus como acontece em vários países da Europa. Não deve ser uma sensação muito agradável, né? Planta livre é uma consequência direta dos pilotis. Uma vez que as paredes não têm mais função estrutural e apenas função de vedação, o arquiteto ganha uma flexibilidade muito maior na hora de projetar. A partir desse momento surge o conceito de ambientes integrados, que são tão utilizados hoje em dia em lofts e apartamentos. Vale lembrar também que com o uso do concreto armado, o arquiteto tem a oportunidade de usar mais nas suas plantas, criando formas mais orgânicas.
Fachada livre, e essa também é uma consequência direta dos pilotis. A mesma história. Uma vez que as paredes não têm mais aquela função estrutural, apenas função de vedação, o arquiteto ganha uma liberdade muito maior para projetar as suas volumetrias. E a partir desse momento surgem as fachadas envidraçadas, as peles de vidros, né? Que hoje em dia são tão comuns. Janela em fita, e essa é uma consequência direta da fachada livre. Lembra que lá a gente falou que o arquiteto ganha uma liberdade muito maior na hora de projetar a sua fachada? Então, a janela em fita é uma consequência disso, porque são janelas que ocupam toda a extensão da fachada. E com as paredes estruturais isso não era possível, porque eram muito robustas e, consequentemente, os vãos de janelas eram muito pequenos. Uma das grandes vantagens que a janela em fita traz é a integração entre o externo e o interno, é a possibilidade do usuário ver a natureza, apreciar a paisagem que antes não acontecia, porque os vãos eram muito pequenos. Sem se esquecer também que vãos maiores proporcionam muito mais iluminação e ventilação natural, que são tão importantes para os ambientes, né? E por último, mas não menos importante, terraço-jardim. Le Corbusier deu uma outra utilidade para as coberturas que até então só serviam para abrigar o telhado. A ideia dele foi de criar mais um espaço na casa em que as pessoas poderiam relaxar ou simplesmente apreciar a vista. Os terraços-jardins têm um papel muito importante no controle da temperatura das coberturas, porque são colocadas vegetações nesses terraços e essas vegetações diminuem a temperatura, que normalmente é muito elevada. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se ainda não for inscrito para não perder mais nenhum conteúdo e até o próximo vídeo.